A partir de agora, aqui pela TV Câmara Uberlândia, a gente começa mais um Câmara Debate, hoje falando sobre DST-AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, e como está a situação da cidade de Uberlândia nessa questão. E para falar sobre esse assunto, eu apresento aqui os meus convidados. Primeiramente, agradecer muito aí a presença do Edival Dias Cantuário, que é presidente da ONG RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, e que faz um trabalho fabuloso na cidade de Uberlândia. E eu queria muito agradecer sua presença aqui, tenho certeza que vai contribuir bastante com o tema. Muito obrigado, Edival. Obrigado. Bom, o vereador Lelis Lima, aqui no programa a gente sempre traz representantes do Poder Legislativo também. Vereador Lelis, presente aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, Lelis. Fernando, o agradecimento é nosso sempre, viu? Sempre prontos aqui, agradecidos ao convite, cumprimentar a população, os nossos colegas, né? Edival, Juliana, a colega Gláucia. Esperamos aqui um tempo muito proveitoso. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, estamos sempre às ordens. Isso aí. Bom, aqui a Juliana Santos Araújo, que é coordenadora municipal do programa DST-AIDS, e tem muita informação para trazer para a gente aqui. Eu queria muito mesmo agradecer a sua presença, tirar um tempinho lá do trabalho e vir aqui para esclarecer a população. Muito obrigado pela sua presença, Juliana. Eu que agradeço o convite. Né? E a Gláucia da Saúde, vereadora, está sempre conosco aqui, parceira do Câmara Debate, sempre participando. E eu agradeço muito também a sua presença aqui, Gláucia. Eu que agradeço, Fernando. E mais uma vez a Câmara cumprindo com o seu papel, né, que é estar conversando com a população. Tá? Então, muito obrigada. Bom, e esse tema ele é de extrema importância e envolve não só a questão do vírus e da doença, mas também um pouco da questão do preconceito, do medo de fazer o exame. E, infelizmente, né, a gente começa... Fiquem à vontade para discutir o assunto. O programa bom é aquele que o apresentador fica quietinho aqui e as pessoas que conhecem do assunto vão desenrolar bem a discussão, que é a evolução do aparecimento de casos de AIDS, né? Infelizmente, é um caso que não existe o reverso, né? Não pode se dizer que houve uma diminuição. A evolução, infelizmente, ela é presente e acredito que as pessoas que não fazem o exame nunca vão descobrir, e isso até atrapalha um pouco, né? Vocês podem ficar à vontade, a gente começa aí pelo Edival e a Juliana, que são as pessoas que estão à frente no dia a dia na cidade. Infelizmente, essa questão é certeira, né? A evolução é sempre constante, né, Edival? Eu tenho muito prazer e eu gosto muito de falar desse tema, porque, assim, são 16 anos que eu estou à frente da instituição e 17 anos, completa domingo agora. E nesse decorrer todo, a gente percebe, sim, que a AIDS, o HIV, ela tem uma marca muito grande. E isso, assim, as pessoas se escondem, né? Não é como uma outra doença, de uma outra patologia que, de repente, até mata mais que a AIDS. Mas a AIDS, ela ficou essa marca. Então, as pessoas se escondem muito quando a gente vai debater, quando vai falar desse tema, né? Hoje nós atendemos lá mais de 1.500 pessoas, né, dando esse apoio para que a pessoa luta pela vida. Nós trabalhamos para que a pessoa não desista. Ele continua vivendo, ele tentar uma forma, né, fazer uma nova história, escrever uma nova forma de viver, porque viver com AIDS não é uma doença qualquer, né? O preconceito e a dor traz muito grande. E assim, nós percebemos que a AIDS ainda é uma doença que não tem cura e continua matando. Nós perdemos um paciente segunda-feira agora, né? Então é um tema assim, que eu sinto muito prazer em falar quando vocês nos convidam, e assim, a mídia ela é muito importante para isso. Esclarecimento para a população, né? E isso é muito importante mesmo. Sinto muito honrado e espero contribuir nesses 16 anos o que eu já aprendi nessa carreira aí de ver muitas coisas, né? Tem muitos momentos tristes, mas quando uma pessoa quer viver e você vê, já é motivo de alegria também, né?
Tem um paradoxo aí. Não, a gratificação é essa, é você ver uma pessoa que chegou procurando a instituição de uma forma bem precária e hoje ele já consegue estar no emprego, ele consegue já estar com uma vida bem melhor do que chegou, né? Não conseguir viver com AIDS, né, Edival? É isso que a gente, lá no ambulatório Herbert de Souza, a gente recebe muitos pacientes lá diariamente. A gente tem um centro de testagem e aconselhamento, onde é realizada a testagem rápida lá. A gente faz em torno de 350 exames que são positivos no ambulatório hoje. Então, assim, é uma média, assim, de 20 casos positivos diariamente, né? Então, assim, um índice muito alto, né, Edivar? Infelizmente, ainda, né, temos essa taxa alta, é muito preocupante para nós, né? Assim, nós estamos lá, a gente trabalha, o ambulatório tem parceria com as ONGs, né? Tem a parceria do Estado. Nós estamos em fase de... Hoje, esse teste, qualquer pessoa pode... É uma demanda espontânea, que pode procurar um ambulatório para realizar essa testagem. Hoje ainda é realizado apenas no ambulatório Herbert de Souza, mas nós estamos, né, Edival, trabalhando, inclusive eu tenho a parceria do Edival, que a gente trabalha muito junto. Nós estamos implantando a descentralização dessa testagem rápida para ver se a gente consegue ter uma melhor adesão ao tratamento e ver se o paciente tem um diagnóstico mais precoce para poder ter um tratamento mais, né, satisfatório. Então, nós estamos iniciando, eu creio que até a partir de agosto nós já estamos implantando essa descentralização, que nessa primeira etapa nós vamos implantar em 3 PSF de Uberlândia, Nova UBS na Uai Martins, e fizemos também a parceria com o pessoal do consultório de danos de ruas. O Edival tem nos ajudado lá na questão da capacitação, né, porque o pessoal já está na parte da capacitação, da parte prática. O Edival vai também junto com a gente, está fazendo a palestra, né? Então eu creio que logo até no início de agosto, o pessoal já estando capacitados, nós vamos fazer essa descentralização e eu espero que com isso nós tenhamos um melhor diagnóstico, né, Edival, mais rápido do tratamento para a gente poder ter uma melhor adesão. E eu acho o seguinte, Juliana e né, Fernando, uma das grandes evoluções foi isso, era o meu sonho. E eu acho que na outra entrevista eu falei disso. Nós discutimos Lembra? Já no Câmara Debate, já falamos sobre esse tema. Disso, e ele é sempre atual, então a gente retoma aqui o tema mais uma vez. Então, assim, muito parabéns. Eu fiquei muito feliz, a Juliana me convidou para fazer parte lá no treinamento da capacitação desse pessoal. E assim, eu acho que é uma grande evolução, tá? Porque descentralizar, isso é importante, porque ali ficou muita marca também. Vamos jogar em marca. Porque ali é só de AIDS, então quem Muitas pessoas não gostam de ser visto entrando, né, no ambulatório, porque assim, tem ainda muito grande a questão do preconceito. Então, assim, com essa descentralização, o usuário vai poder realizar a testagem, assim, numa unidade bem próxima da sua residência, aonde que, para ele, tanto fez serviço entrando na unidade, né? Não quer dizer que ele está indo lá para procurar, para fazer uma testagem, para iniciar um tratamento, né? Que às vezes ele é um paciente de risco, está com suspeita, né, de ser uma sorologia positiva, não só do HIV, mas também das hepatites, né? Que nós temos também um grande índice, infelizmente, hoje. Então, assim, eu acho muito importante e concordo com o Edival quando ele fala desse avanço. Eu acho que está sendo muito importante, a equipe está bem, né, preparada, bem capacitada e assim, eles estão bem empenhados, né, em realizar essa testagem. Então, e falando em índice, né, o que me alarmou muito, e eu sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho dito para a comunidade, que Uberlândia é a terceira cidade, olha, num estado de 800 municípios, a terceira cidade em índice, né, de HIV/AIDS. Então é muito alto. E apesar de todo o investimento, todo o trabalho, né, que o ambulatório tem feito com as ONGs, né, Edival, ainda pela dimensão do problema, né, nós ainda estamos, eu sinto assim, muito devagar pela rapidez do problema. Né? Porque se fosse isso trabalhado com a educação, né, o investimento que já teve, né, na questão da AIDS a nível nacional, estadual e municipal sempre foi muito grande, as verbas sempre foram muito altas, né, eram verbas carimbadas, tudo para isso. Quer dizer, e por que ainda está esse índice muito grande? Né, recentemente nós estivemos, até eu estive com o Edival, gravando uma entrevista lá, a pedido de algumas pessoas, a melhoria ali do ambulatório. Hoje não, sempre foi feito em Uberaba, né?
a testagem, os exames. O convênio é feito com o Uberaba, né? Então, isso, quer dizer, os funcionários têm que ir lá de madrugada, os pacientes têm que ir de madrugada, né? Então, para colher, para dar tempo de chegar em Uberaba, né? Então, é um outro pedido. Então, nós fomos lá, reivindicações antigas, né? Fizemos requerimentos, estamos solicitando, tivemos um cuidado de preservar muito os pacientes, né? E conversando com os funcionários e os pacientes e a ONG também, que já tem uma parceria antiga, quais as soluções que poderiam, né, sugestões para se resolver lá. Então, apesar do trabalho ser muito bom, mas assim, sozinho o ambulatório não tem a dimensão, não consegue, né, só junto com as parcerias, atingir a população que precisa. Né? Claro, a gente parabeniza muito, a gente segue completando, Gláucia. Realmente uma arma realmente muito poderosa é a informação. Sim. E aí vocês realmente estão de parabéns, né, pela organização mesmo da ajuda mútua, porque toda maneira, a população ela tem que ter essa informação que não é uma brincadeira, na verdade, e tem que ter a prevenção mesmo, mas os avanços, eu quero só destacar aqui realmente, diante de tanto desafio, é uma doença, esse retrovírus ele é complicado, né? De acordo com a mutação dele, se estudar um pouco mesmo a maneira de replicação desse vírus, como que ele engana, como que ele burla, né, o sistema de defesa, o sistema imunológico para ele ser cada vez mais resistente aos kits, aos tratamentos. Mas aqui o que fica realmente de destaque é o trabalho de vocês, o trabalho cada vez unido e a informação chegar até a população, que a prevenção realmente ainda continua sendo a arma mais poderosa que tem. Existe assim, lógico que quando há um aumento no índice de confirmações, por outro lado, são pessoas que quebraram o preconceito, quebraram o medo e buscaram informação. Aí, não pode-se dizer que se comemora isso, mas é melhor saber que... casos notificados. Isso, né? é melhor saber que existem do que não saber, né? Sim, porque às vezes esse incentivo ao teste rápido e até o que a gente está lutando bastante, que é das informações, é justamente isso. Porque a testagem vai que esse paciente, ele não vai contaminar o outro. Inconsciente, porque os que não estão testados, quantos aí que tem e estão fazendo sem camisinha e estão ficando com outros e outras e outros, e aí? Então a testagem, ele vai barrar esse indivíduo. Isso. Ó, a partir eu fiz a testagem, sou positivo, então agora escrever uma nova história, é eu me preservar para mim não se contaminar os outros e nem para mim mesmo. Mais rápido, né? Isso, aderir ao tratamento, porque o tratamento precoce, ele vai ter um resultado muito melhor do que depois... Menos agressivo. No caso igual, por exemplo, do paciente que faleceu segunda-feira. Esse paciente, ele não aderiu ao tratamento, ele já começou numa fase que já não a medicação não faria efeito, não tinha mais jeito. E a gente conhece pessoas que estão 20, 30 anos, isso, assim, a sobrevida da e conseguem ter uma paciente. vida, uma qualidade de vida boa também. Dificilmente ver por aí que pessoa morreu decorrente disso. Morreu porque às vezes não acompanhou isso, porque às vezes a imunidade ficou baixa e aí, né, foi propício para outras doenças, né? É o que a gente vê e é muito importante, assim, porque a gente tem que preocupar também, não só em fazer a detecção do diagnóstico e tratar a doença, mas também poder dar uma qualidade de vida para esse paciente que é portador da doença, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente sempre prega muito lá no ambulatório, a questão, né, da receptividade do paciente, né, de que a gente tem muito problema, porque às vezes o paciente ele se sente já com preconceito, se sente constrangido e aquilo ali, às vezes ele não consegue ter uma boa adesão ao tratamento, ele fala que não quer ir lá, porque chega lá, às vezes, né, tem muita gente, e aí às vezes ele vai ser visto entrando, né, num local onde que... Então, assim, é muito importante quando a gente fala da questão também de viver bem, né? Mesmo quando você tem a doença, é a questão de viver bem com a doença, Com a doença. Então, assim, isso é muito importante, aproveitando a fala da vereadora Gláucia, é muito importante quando ela falou que a gente precisa que o ambulatório em si só, que o programa em si só não consegue sozinho buscar mais alternativas para a gente poder dar um melhor, quando ela falou da questão do laboratório, né, da macro-regional. Porque
porque assim, esse laboratório, só assim, para complementar a informação. Tá. Lá em Uberaba. Esse laboratório, em Minas Gerais, nós temos ele, além de Belo Horizonte, nós temos ele em Juiz de Fora, em Uberaba, e em outro... tem outra cidade de Minas Gerais Contagem? que agora... Não é Contagem, que agora eu não me lembro o nome. Certo. Não é Montes Claros. Só lembrando que em Uberaba, que é o que é a nossa referência hoje para Uberlândia, ele existe, assim, que foi feita parceria com o Estado desde 2001. Então, nós temos sim, eu concordo com ela quando fala, era pior, e os pacientes ainda tinham que acordar muito mais de madrugada para ir para lá para colher esses exames, que é o CD4, a carga viral. Graças a Deus, eu digo, nessa nova coordenação, né, juntamente com a Luciane, que é coordenadora do ambulatório, nós conseguimos colocar para que os pacientes cheguem ainda 6h30 da manhã para coletar, porque realmente tem um tempo dessa amostra ser transportada e ser chegada até dentro do laboratório para poder realizar esse exame. Entendeu? Se passar desse tempo, fica tem que fazer outra amostragem. Fica uma amostra inválida, então tem que fazer uma nova recoleta. Então, assim, quando a Glaucia citou que ainda tem os pacientes que têm que acordar às vezes mais cedo, porque às vezes muitos não estão, né, próximo lá do ambulatório, às vezes estão do outro lado da cidade, então eles têm que realmente... Mas, assim, é bom enfatizar que, assim, que a gente teve uma melhora disso, porque ainda era pior, que eles ainda tinham que ir mais de madrugada. O Edivaldo está com a gente mais tempo, ele acompanha, ele está vendo que, assim... Então, assim, mesmo assim, nós estamos progredindo, e, assim, eu concordo com ela, nós, assim, nós temos uma parceria, nós esperamos, sim, poder, quem sabe um dia ter esse laboratório aqui, seria o ideal para nós. Agora, a informação que na UF fazia, antes de eu reivindicar isso, né, nós fizemos que aqui em Uberlândia faz, então teria que fazer uma pactuação, né, um novo contrato futuramente para que se pudesse. Porque, por exemplo, os pacientes, né, Edivaldo, nós olhamos, é muito uma reivindicação antiga, que se murasse lá, cercasse para dar uma certa proteção, não só, né, deles ficarem no sereno, porque eu sei que eles têm a preocupação de abrir cedo tudo, mas fica lá na fila e passa um ônibus, vê todo mundo, já tem esse constrangimento. Tem também, essa questão. Né? Não, então, eu acho que, assim, uma parte bem interessante, que a gente sozinho não faz nada. Tem que ser juntos. E então, assim, fico muito feliz, Lelis e Glaucia, porque vocês têm uma força muito grande para unir a gente. Foi uma questão que debatemos da outra vez, e a Glaucia tem uma preocupação disso, que até então nós fomos questionar, porque tinha fechado o consultório dentário. Mas já resolveu, a gente já agradece, né? Então, assim, tudo ok. Mas essa questão é muito séria, da questão dos exames. Por quê? Muitas pessoas... Eles não vão aderir muito ao tratamento, porque é o seguinte, tem paciente que fala que é como se eles estivessem indo para uma sentença de morte, ficar lá exposto do jeito que é. Teve sim, quando a Glaucia menciona de verbas carimbadas, porque não foi de hipótese alguma da gestão de você, tá, Juliana? Porque na sua tá indo bem tranquilo, mas assim, eu acho que tem que mencionar, porque não fechou, tinha organizado que ia reformar, não aconteceu. E aí o que acontece? Eu questionei muito dessa máquina. Eu tenho um abaixo-assinado, mais de 2.000 assinaturas. Fui em Belo Horizonte, conversei aqui na GRS, tá, com a coordenação. E assim, não é tão milionária como eles me falaram. Que eu perguntei, só falava que a máquina era milionária. É muito cara. É muito caro. Eu falei, mas que milhões são esses? Aí no final era 300 mil no primeiro momento, agora já, né? Não sei. E a UFO na época, feito uma proposta que poderia colocar, eles cederiam o local para colocar, se o Ebert de Souza não tivesse o local. Então, por que essa máquina? Que é o seguinte, para fazer o exame de CD4, não precisa à madrugada, pode fazer durante o dia, qualquer hora. Então não ficava aquele tumulto. O CD4 é aquele teste rápido? Não. É outro tipo de exame. Carga viral tem que ficar fazendo para ver como que está o vírus dentro do organismo do paciente. A Juliana ela tem mais propriedade de falar. Depois que se faz, assim, porque assim, a testagem rápida é um exame que é feito, é um método bem simples e é feito como se fosse uma glicemia capilar. Colhe o sangue da polpa digital do paciente e a gente tem, né, para cada tipo
de agravo, cada tipo de doença, hepatite é um tipo de placa que a gente utiliza para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Essas são as testagens rápidas que a gente realiza hoje. É bem fácil, assim, é um resultado bem rápido, em torno de 20 minutos a gente já tem um resultado. Só que ele não, a margem de erro dele é uma margem muito mínima, assim, ele atende 99,4% da probabilidade de ser um resultado verdadeiro. Então, após o paciente, quando ele procura para fazer essa testagem rápida, ou porque ele teve uma exposição sexual e não preveniu, ou porque ele usou, compartilhou às vezes seringa, ou realizou uma tatuagem em algum local que ele viu que não estava seguro e ele quer realizar a testagem rápida, ele procura um ambulatório, a demanda é espontânea, realiza essa testagem rápida que é no primeiro momento. Se algum exame dele deu alteração, qual que é o próximo passo? Ele tem que passar para realizar a parte do testes que é feito no ambulatório, que a gente fala que são as sorologias que colhem. Então ele colhe o sangue aí, é nesse que colhe o CD4, para a gente ver a carga viral dele, que é nesse caso que essa amostra especificamente que nós enviamos para Uberaba. Tem o dia certo de coletar, tem o horário certo para a gente poder deslocar o nosso motorista. Né? Depende da carga viral. Aí na hora que chega o resultado, aí o resultado chega e a gente agenda consulta com os infectologistas. Inclusive, é bom também salientar, né, Edival, a questão do aumento da quantidade de infectologistas que nós tivemos. Isso. No ambulatório hoje. A Câmara teve Nós tínhamos isso aí, né? Não teve, não, ele porque estava terrível. Nós fizemos um requerimento, mas ele já estava. A gente tinha 6 infectologistas que atendiam no ambulatório. Hoje a gente já tem a quantidade de 9 infectologistas. Lá tem uma equipe multidisciplinar. Então, quando o resultado desse paciente fica pronto, é agendado, é uma consulta já diretamente com o infectologista, ele vai avaliar o resultado do exame, como está a carga viral desse paciente para dar início ao tratamento. Então lá nós temos, né, odontologia, nós temos psicologia, nós temos enfermagem, nós temos urologia, ginecologia. Então porque é um psicólogo, paciente diferente, né, gente? Assim, diferente no sentido assim, todos os pacientes têm que ter cuidado, mas tem que ter um cuidado específico, por exemplo, com a odonto. Né? A dentista que está lá fez vários cursos, especializou muito nisso, tem um cuidado diferente com o paciente, você entendeu? Então, ela se desdobra para isso. Então, quer dizer, é uma coisa muito específica ali, do que ser tratado em qualquer UAI, em qualquer unidade, você entendeu? Não vai ter aquela, ela já olha com aquela visão daquele paciente, cuidado com aquela, emocional, com aquela patologia. Tem a questão psicológica também. Se a imunidade cair com o estresse, com o problema, aí vai agravar mais ainda a Isso é o forte. Não é só questão patológica, né? É psicológico. Controle psicológico. Com certeza, é muito importante. Eu sou psicóloga, eu digo. Eu já vi pessoas assim piorarem na doença, né? Serem portadoras há 20 anos. E quando deprimiu, quer dizer, aí teve uma recaída muito grande, tudo. Então, como fator emocional, é importante todas as doenças, né? A gente falou aqui mais cedo em relação à descoberta, né? De descobrir é até melhor do que ficar encoberto e tal. Mas existe já uma projeção, assim, por exemplo, de 20 casos por dia que são notificados, de quantas pessoas poderiam estar infectadas sem saber? Existe esse dado, assim, uma matemática em cima disso? É 3 por 1? Olha, eu sei que frequenta o ambulatório cadastrados lá, são 5 mil pacientes, que é mensal. Que é mensal, que é a porcentagem de pessoas que está em tratamento. Fixos, né? E que bate mais ou menos com a porcentagem da população que está infectada. Então, o ambulatório realmente está cumprindo, né? Seria 3.500 pessoas com HIV e doença sexualmente transmissível, 1.500 pessoas. Porque fora os atendidos pela ONG? Não. Ou é parceria, né? O tratamento de médicos, todo o tratamento é no Herbert de Souza e na UFO. Porque lá na UFO também tem um ambulatório. Lá atende menos paciente, né, porque lá é bem menos, mas lá também tem um atendimento. Nós amparamos porque é a parceria junto com o tratamento do Herbert. Então, é um suporte do tratamento que é feito porque nós fazemos um tratamento que ele sai um pouquinho da questão médica. Então, assim, mesmo que lá nós temos psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista, né? Tem a questão social, tem assistente social, encontros mensal para a família, tudo. Existe o lado familiar. Isso, a gente atende toda a família, mas lá é esse amparo mais, assim, mais humanizado, digamos, não que não é lá.
mas lá é mais social, ambulatorial, né? Social lá, que olham todo da sua No todo. Bom, eu vou aproveitar essa pausa para chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouco aqui. Estamos falando hoje sobre a evolução, né, dos casos de AIDS na cidade de Uberlândia e de que maneira que a cidade tem evoluído também no sentido de cuidar dessas pessoas, né, de acompanhar a vida dessas pessoas. Estamos aqui com o Edival Cantuário, que é presidente da ONG Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, e também os vereadores Lelis Lima e Gláucia da Saúde e a Juliana Santos Araújo, que é coordenadora do Programa Municipal DST-AIDS. Então, continue com a gente, é um rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo, para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate hoje falando sobre DST-AIDS, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Pessoas aqui que trabalham no dia a dia com essa questão, tratando as pessoas, cuidando das pessoas em Uberlândia, e 2 vereadores aqui para discutir esse assunto. A gente falou muito no primeiro bloco em relação à estrutura, ao tratamento, ao acompanhamento e tudo mais. Mas acho importante a gente sempre frisar e pegar nessa questão que é o preconceito, né? Hoje não existe mais grupo de risco, né? Se dizia que AIDS é doença de homossexual, mas a maioria são heterossexuais que têm casos de AIDS, né? Isso não existe mais, né, Edival? Grupo de risco, isso não existe mais. Não. Acho que existe comportamento de risco. Isso, é o comportamento de risco. No início da epidemia, né, no início da AIDS, sim, é isso muito que ficou marcado, que ficou como uma peste gay, né, câncer gay nos Estados Unidos, e daí então, assim, tinha-se os grupos de risco. Hoje a gente não se fala disso. A história mudou muito, né? Hoje mais nos héteros e principalmente nas mulheres.
Então, assim, não tem mais qualquer pessoa que fizer sexo desprotegido, né, ele pode sim contaminar não só do HIV, mas das outras doenças sexualmente transmissíveis. Porque até falou que a questão da estrutura, de a pessoa fica na fila, fica constrangida, passa uma pessoa de ônibus e vê, justamente para quebrar esse preconceito mesmo, né? Assim, a gente tem que sempre frisar nesse ponto para não ficar batendo na mesma tecla de que a AIDS é doença de homossexual. E existe uma faixa etária, são mais jovens, mais segunda idade, terceira idade deve ter também. Atualmente também. tem aumentado bastante nos jovens e em idosos, né? Então, eu até tirei uns dados de 2015, nós tivemos em torno de 105 notificações em jovens, em casos positivos, isso só em HIV, não contando as outras, né, DSTs. E em 2016 até agora nós já temos 62 notificações de casos confirmados de HIV. Fora os casos que ainda estão, né, subnotificados, pessoas que ainda não procurou para aderir ao tratamento, né, para fazer os testes. Eu acredito muito que esse aumento entre os jovens, eu acho que está um pouco relacionado à questão cultural, a questão hoje da liberdade, porque hoje a gente sabe que entre os jovens o que eles falam é experimentar, né, a questão na questão de se aventurar, em questão não sabe se a relação vai firmar com homem, se é com mulher, e eles querem experimentar os dois lados, né, para saber qual realmente vai ser a opção sexual dele. Então, nessa aventura, eu creio assim que eles não se previnem, né, e é onde que eu acredito que está muito relacionado a essa questão de cultura. E preservativo. Não usam preservativo. E a iniciação dos dois lados, né, Juliana, em relação à vida ativa, sexual e também ao ingresso ao mundo das drogas. Infelizmente, é uma epidemia, falando realmente do compartilhamento, né, no uso de seringas. Hoje, infelizmente, já é um grande problema de saúde pública, as drogas, cada vez mais jovem entrando. Então, realmente, jovens abaixo de 15 anos de idade, também a pesquisa nos revela que de 15 a 21 aumentou muito, e a terceira idade também, né? Pacientes acima de 60 anos. O que acontece é que eu sou presidente do Fórum Mineiro de AIDS também, represento Minas. E o Ministério da Saúde também tem uma preocupação grande, porque o índice maior que está agora é nos jovens. Isso é nítido não só em Uberlândia, ele é geral. Aí Você eu pego diz agora, nesse momento, esse ano, já foi diferente. Isso, já foi diferente, porque em 2010... foi muito para a terceira idade. Aí o Viagra ajudou, aquela questão toda aí, né? Hoje, assim, tá mais nítido nos jovens. E aí eu pego uma fala da Juliana que é interessante, essa curiosidade do jovem, essa iniciação sexual muito cedo. Às vezes ele começa o sexo com pessoas mais velhas. Essa pessoa mais velha, às vezes, ela pode até passar, mas sem saber, porque às vezes ela não foi testada. Então, tudo isso do teste rápido, ele é interessante nisso. E aí eu até tenho uma notícia bacana para dizer que a RNP, nós concorremos a um projeto que chama do Fundo Positivo, é um projeto de R$25 mil, nós fomos contemplados, nós vamos estar fazendo um trabalho em 20 escolas aqui em Uberlândia, porque a preocupação desse Fundo Positivo é para estar orientando esses adolescentes. E nós vamos estar trazendo um projeto diferente, que é através do teatro. Então, assim, e nós vamos estar trazendo as novas tecnologias de prevenção, né? A camisinha, o preservativo, ou camisinha, né? É a protagonista, não vai sair do cenário, mas a gente tem outras, né? Que eu acho que você é legal falar também, Juliana, disso, né? Das outras, que pode também das prevenções, né? Que é do PEP, né? Eu acho que você fala bem legal disso também. Para outras doenças sexualmente transmissíveis também? Mesmo com a mesma doença, né? Mesmo com HIV. É importante, quando o Edival fala da questão da prevenção em escolas, eu acho muito importante, eu tenho feito uma parceria com o pessoal da prefeitura ali, o pessoal que faz
a prevenção em escola, a questão de palestra, né? O teatro é uma ideia muito interessante também, para estar indo nas escolas e estar fazendo a prevenção. E a gente acredita também que aquela pessoa que ela é bem instruída, que é bem informada, que tem uma pesquisa até que eu estava lendo que recentemente, que mostra que os casos não são tão altos em pessoas que têm uma graduação maior, né? Isso. E aquelas também que têm um bom relacionamento familiar, aquelas que têm um bom diálogo com os pais, né? Porque a gente sabe que, como se diz, começa dentro de casa, né? A prevenção também inicia dentro de casa, né? É importante falar sobre isso também, porque os pais que têm um diálogo aberto com os filhos, que explica o que é, né, iniciar o sexo precocemente, como iniciar, né, a maneira de se prevenir, os riscos que tem. Então, isso é muito importante. É um assunto, assim, difícil de falar, de né? falar. Tabu ainda. Não, a sexualidade é difícil, mas tem que ser dito, né? Então, quando a gente fala desde as escolas, as crianças, porque, olha, se você tem o hábito de usar camisinha, de se prevenir isso e aquilo, né? Se você não tem, se você não aprende aquilo, né? Como que durante um ato sexual, um namorado, uma coisa, você vai na hora lá lembrar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que... Então, assim, não é uma coisa que é incorporada na vida da pessoa, né? Então, tanto que o fator educacional é você falar disso, né? Com as nossas crianças, nós temos que falar. Quer dizer, isso aí é importante para a questão da prevenção. E a questão da notificação também, né, gente? Porque se você não notifica... Quer dizer, se a pessoa não vai lá, não faz, né? O médico, todo mundo, os profissionais em si, não precisa ser o médico, né? Os profissionais não notificam, como é que você vai trabalhar com a realidade? Né? Quanto de verba eu vou investir, quanto de medicamento eu vou investir, quantos profissionais eu tenho que ter. Quer dizer, por que eles aumentaram a quantidade de profissionais? Porque eles tinham, olha, tem 5 mil pessoas que frequentam mensalmente aqui, então é a quantidade de profissionais. Então, olha o tanto que é importante a notificação também, né? Esse projeto nas escolas, sem dúvida, a gente já imagina, vislumbra, que como que a criança ensina o pai. Imagina que o pai, ele com receio, com preconceito, ele não foi testado. E se ela ouvir isso de uma criança, dentro de casa, né? Papai, a gente aprendeu isso e de repente o pai estava precisando daquele empurrão e faz o teste e constata, né? Positivo. Ou não. Então trabalhar, eu falo assim, trabalhar a criança. Então, sem dúvida, nesse cenário, onde que a informação ela tem que ser explorada ao máximo. E nós, do poder público, sem dúvida, sempre cobrar recursos, né, do governo para investir nesses projetos, no amparo, na estrutura para receber, foi bem falado aqui, temos realmente que garantir recurso para atender da melhor maneira possível, que isso futuramente, aí o paciente ele precocemente será detectado, tratará, e é um paciente que possivelmente visitará os prontos-socorros com agravos muito maiores, casos de pneumonias, problemas que vêm a acontecer depois. Então, sem dúvida, é muito interessante trabalhar nessa base aí mesmo, do recurso, da estrutura, da informação. Então, essa rede bem articulada, todos ganham, sem dúvida. O Edivaldo citou aqui a questão da tecnologia, né? E me veio à mente a evolução da ciência em relação a isso. Vocês que estão à frente dizem por aí que não se dá uma cura definitiva para vender coquetel, né? Para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro mesmo, e não é de interesse da indústria ter uma solução definitiva. Vacina existe? É mito? É verdade? O que vocês pensam sobre isso? Porque é difícil no dia a dia ver as pessoas sofrendo e às vezes saber que existe uma cura definitiva, mas que por questões financeiras não se produz, não se propaga. Eu lamento uma parte pela seguinte forma. Hoje se fala que não morre de AIDS e que tem o controle da medicação. Mas a minha preocupação é a falta de mais investimento, não sou eu a falar, né? Mas eu acho que só dar o remédio é muito pouco, porque... E os efeitos colaterais? E a pessoa administrar uma medicação que vai até... que ele tem que tomar até pro resto da vida. Não é igual você tomar um antibiótico que é 10 dias ou que é 15, 20. E pronto, né? Então, assim, evoluiu bastante, sim, graças às ciências, graças à tecnologia. Só que, assim,
Ainda tem mais a se melhorar. Poderia ser mais. Os efeitos colaterais de medicação ser menor, ser menos, porque agora tem uma medicação, né, que é o 3 em 1, que seria 3 drogas, né, em um comprimido. Mas o que acontece? É um comprimido que tem que ele administrar isso até o resto da vida. Até o resto da vida. Né? Então, assim, sobre essa questão de vacina, sobre cura, essas coisas, não tem nenhum caso notificado, né? Não existe. Não, até então é mito. Já existe vacina, não aplica porque o pessoal quer vender. Sabe qual que é um agravante? Que eu segui um caso que o moço, nada contra, né, nenhuma religião, porque a religião acho que ajuda, mas aí, que curou, curou, vamos lá. Então vamos fazer tal. O que acontece? Ele tinha um exame antigo lá que não tinha nada a ver e levamos no ambulatório, fez o teste, a carga viral que estava indetectável. Ele não estava curado. Então nós tivemos um caso muito grande nas igrejas que aí eles incentivavam a parar de tomar porque ele estava curado. Então eles não entendiam que ele não podia parar a medicação, que a carga viral ia aumentar, ele poderia ter uma recontaminação e uma complicação, não é, Juliana? Muito mais quando desiste. Então não é a cura. Não é cura. Os pacientes que uma vez que ele é infectado com o vírus do HIV, ele tem que fazer o tratamento para a vida toda. O que diminui é o intervalo de consultas ao infectologista, dependendo da carga viral do paciente. Conforme o tempo, ele vai fazendo todo o acompanhamento, vai coletando novos exames e a carga viral dele fica bem, né, baixa, de uma forma que ele não consegue. Aí ainda tem até um tabu que eles falam assim: eu sou portador do vírus, minha carga viral está muito baixa, que eu não consigo nem transmitir a doença. Isso é mentira. Isso é mentira, porque ele transmite sim a doença. A carga viral dele fica reduzida, mas isso não quer dizer que ele tem que parar com o tratamento e nem que ele tem que parar de ir às consultas com o infectologista, porque o tratamento é para a vida toda. Exato. Fernando, uma questão aí também, participando aqui um pouco como farmacêutico, né? Por essa questão mesmo, lembrando os avanços. Para eles é farmacêutico, ela é psicóloga. Me segurei aqui até chegar nessa questão. Indo até um pouco, é realmente muito discutida a questão do lobby farmacêutico, né? Sim. Mas a gente sabe de quanto investimento, né? Qual é grande o investimento de pesquisas para chegar realmente uma cura mesmo, né? Eu acredito muito que nesse dado momento, existem cientistas por todo mundo aí descobrindo e lutando, mas é a questão justamente do comportamento do vírus. Isso aí a gente lembra de academia, quem estudou imunologia lembra muito bem como é astuto esse, né, o RNA desse vírus, né, do HIV. Então, na verdade, se a gente defender que existe interesse de não chegar à cura, para realmente vender medicamento, eu não estou defendendo toda a linha, mas é improvável dizer isso, porque, sem dúvida, os avanços como liberação de patente para fabricar medicamento, né, do kit, né, mesmo genérico no Brasil, foi um grande avanço mesmo. Isso realmente diminuíram os custos, aumentou a abrangência, aumentou sem dúvida também o número de pessoas que são atendidas. Porque no início o governo ele passava muita dificuldade em manter valores muito altos, quando ainda os produtos eram patenteados. E isso atrapalhava, juntando a não adesão do paciente. O paciente não queria entrar com tratamento. E ainda isso, de certa maneira, para o governo era bom. Então é menos kit que eu compro, né? Então avançamos bastante. Eu estou aqui para dizer que a medicina, a tecnologia farmacêutica, é sonho nosso encontrar resultado para todo e qualquer problema. Às vezes, um medicamento, um antiviral, ele está ainda para ser descoberto. Então, na tecnologia farmacêutica, pode contar com o empenho dos cientistas farmacêuticos para chegar na cura. E, muito pelo contrário, ninguém tem interesse em ficar mantendo tratamento pensando em recurso, em benefício já é uma conquista financeiro, muito, não. Já é uma conquista muito grande da gente conseguir ter 3 medicamentos em um só comprimido. Claro, isso já reduz custos, isso assim, até mesmo para o paciente, né? Isso ajuda até mesmo no paciente fazer o tratamento corretamente, né? Isso é muito importante. Agora, o impacto do medicamento também é sempre muito estudado isso. Sempre produzir medicamento com um grupo que ele ofereça menos efeitos, menos reações adversas. Né?
É que o que fica mais complicado, que eu acho que às vezes, não digamos essa palavra, mas banalizar um pouco, entre aspas, porque às vezes a pessoa fala assim, ah não, agora é só tomar um comprimido só por dia e tá tranquilo, tá tudo bem, não morre daquele jeito, a cara da AIDS não tem mais, não é aquela cara que ficou. Só que eu sempre pergunto o seguinte, eu que vejo no dia a dia, a pessoa consegue administrar essa medicação? E outra, esse medicamento é para quem está iniciando. Os que já estão com o vírus, são poucos que vão conseguir usar esse medicamento, que é um só. O resto não. Tem pessoas que ainda continuam com 8, 12 medicamentos por dia. Por dia, diariamente. Né? Depende muito da reação. A reação. E quando o Leris fala da questão do vírus, é porque é um vírus mutante muito inteligente. Então a cura ela fica um pouco mais difícil nisso, porque cada pessoa é um organismo, cada pessoa vai ser uma forma de tratamento. Né? O infecto vai estar acompanhando cada caso um caso. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala muito nessa questão da evolução, tem que ficar muito claro, muito cuidado, porque ainda viver com AIDS não é normal. Sim. Né? É uma luta. É uma luta. É uma luta pela vida sempre. Isso aí. A Gláucia é psicóloga e vocês trabalham com psicólogos também, atuando junto às pessoas, e é um outro ponto em relação a esse assunto que acho que é interessante até passar uma orientação para as pessoas. Existem pessoas que ficam revoltadas, né? Infelizmente, pegou o vírus e fica revoltada e quer sair passando para todo mundo. Isso é crime. É bom lembrar isso, que não é brincadeira, né? E já teve caso assim de pessoa revoltada, de falar, e vocês terem que dar uma desdobrada ali, tentar mudar a ideia da pessoa? Já teve sim. Por isso que lá no ambulatório a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, justamente por isso. Porque a partir do momento que o paciente faz a testagem rápida, que ele é diagnosticado e que vem um resultado positivo, a maioria das vezes não é só a enfermagem que realizou a testagem que vai dar o diagnóstico para aquele paciente. A gente conta com a ajuda da psicóloga, a gente conta com a ajuda da assistente social, porque nós já tivemos casos e casos, já tivemos casos de paciente sair revoltado e achar que porque está com a doença pode se sentir no direito de passar para outras pessoas. E nós já tivemos casos também, né, de pacientes que pegam o resultado e que querem suicidar, pacientes que não querem viver mais, paciente acha que a vida, né, acabou, que não tem o tratamento, então nós já tivemos esses dois casos. Por isso que a gente trabalha com essa equipe multidisciplinar, justamente para a psicóloga poder acolher esse paciente, ao dar o diagnóstico, a explicar sobre a doença, a explicar sobre como é o tratamento, né? A explicar para ele que ele pode, sim, ter uma carga viral reduzida, que a cura ele não vai ter, mas que ele pode ter uma qualidade de vida. Né? E quando você descobre que tem doenças, né, que eles... muitas doenças, né, que não tem cura, por exemplo, né, ou se você descobre que você está com câncer, ou se você descobre que você está com diabetes, ou que você descobre, quer dizer, o impacto aquilo para a pessoa, quer dizer, ela tem que reestruturar toda a vida dela, né, então a sensação de morte, sensação de perda, sensação de revolta, tem várias sensações. Então isso que eles disseram é muito importante, quer dizer, olha, eu posso ter uma vida praticamente normal, né? Eu posso conviver com isso, né? E a sua ONG fala muito isso, né? Eu posso trabalhar, eu posso namorar, eu posso abraçar, quer dizer, ter uma vida normal com essa doença. Como eu vou lidar? Por isso que a informação é importante, a orientação, o apoio da equipe, quer dizer, para passar daquela fase, né? Você vai ter que se readaptar a sua vida a uma nova forma de viver. Agora, nessa questão, por exemplo, tem muitos que revoltam, que chegam, eu não sei quem me passou, eu vou passar para todo mundo, isso aí a gente tem demais. E aí, o que é mais difícil é você comprovar. Então, por exemplo, porque nós temos advogado que trabalha nessa área lá conosco. Então, o difícil é provar se realmente a pessoa foi contaminada com aquela pessoa. Por aquela. Talvez porque por menos espera, né? De repente. Então, o mais difícil é provar se realmente aquela pessoa. Agora, igual no caso que nós pegamos, que até me passou lá de outra cidade, né? Que aí sim, essa menina pôs no Face.
né? Não vou morrer sozinha e vou contaminar. Aí ela já passou, eu contaminei fulano, né? Então aí você tem uma prova, igual nós tivemos ela se entregou, né? Na verdade. Se entregou. Nós tivemos uma outra questão que aí é a questão muito que é a discriminação, que é o forte nisso, foi que aí uma postou no Face falando da sorologia da outra. Porque aí, né, isso é crime, essa lei foi sancionada em 2014. Né? Então, assim, hoje é lei, é crime você revelar o diagnóstico da outra pessoa. Então, por exemplo, o sigilo é grande. Qualquer pessoa que vai dando. Sim, O sigilo é absoluto. E a partir do momento também que a gente tem um paciente que a gente fecha um diagnóstico ali que ele é positivo, é importante lembrar que a gente também procura saber quem que é o parceiro, se a relação é com parceiro, com parceira, incentivar. Quem que é. Para incentivar, a gente já trabalha ali com ele, ali, o psicológico dele, para envolver também o outro parceiro, porque é uma responsabilidade nossa também, né? Então, assim, a gente não preocupa só com aquele paciente que foi ali, que procurou para realizar o exame, que deu um caso positivo. Não, a gente também tem que trabalhar a família num todo. Quem que é que convive com você, quantas relações você teve, né? Se teve só com homem, se foi só com mulher, para a gente ir atrás. Às vezes, quando é necessário, a gente faz até a busca ativa desse paciente, vai até na residência dele, leva a enfermeira lá, leva o kit, faz a testagem lá na residência dele, para a gente poder aderir ele também ao tratamento. Agora, o que fica mais desorientado psicologicamente quando pega o resultado, porque é uma nova história, né? Ele tem que... E eu tenho uma história que a pessoa me contou que eu achei muito interessante. Falou, olha, minha vida, com esse diagnóstico aqui positivo, a minha vida é uma televisão preto e branco. Minha vida ficou preto e branco. Aí o que eu até falei, não, vamos colorir a sua vida. Né? Hoje e tem uma televisão até de LED, né? Dá para ter, vamos tentar jogar nisso aí, né? Então, interessante essa o psicológico Fernando, abala demais. Na verdade, eu tenho assim, autoridades aqui bem mais inteiradas, né, no assunto, em relação ao assunto muito em voga aí, a questão da violência contra a mulher, a questão do estupro. E aí foi estuprada, automaticamente toma, e são muitos casos que acontecem pós-estupro que são contaminadas? Hoje na questão... Existem mesmo que não seja, aí já começa a tomar, mas depois faz o teste. Aí depois já faz o teste também. E desses testes que fazem, existem existe uma porcentagem de casos que foi infectado no estupro. Não são muito grandes. Às vezes acontece que a gente chama o PEP, né? Após expulsão. Isso, isso que eu ia dar. Então, assim, entra com tratamento, sim. O que a gente tem maior preocupação, que a maioria dos casos, que é um assunto assim que fica muito comentado, que hoje em dia ainda tem muito tabus, que no caso de quando a mulher é violentada, por incrível que pareça, nós temos mais dificuldade quando a mulher vem engravidar. É fazer o aborto nessa mulher. Isso, infelizmente, nós ainda temos mais dificuldade do que o caso de índice que você perguntou, da mulher ser infectada, às vezes, por alguma doença. Às vezes acontece de HIV nem tanto. Aparece, sim, mas é bem menos. Às vezes aparece mais, uma sífilis, uma hepatite. Aí por isso que já tem a medicação que já entra com coquetel já antes. Dá para matar na raiz. Bom, o tempo esgotou, mas ainda tem tempo para uma consideração final de cada convidado. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui. A gente começa lá pelo Edivaldo, termina com a Gláucia aqui. Uma consideração final, um apelo, uma orientação, vocês fiquem à vontade. Edivaldo Dias Cantuário, presidente da ONG RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. E não poderia ser outra pessoa aqui. Agradeço muito a sua presença por ter vindo aqui discutir esse tema. Eu sinto muito agradecido e sinto honrado de representar as pessoas que vivem e convivem com HIV e AIDS. Muito obrigado, Lelis, Juliana, parceira lá do DST, a Gláucia, a você, tá, Fernando, que sempre está dando essa oportunidade. Então, o que eu queria dizer é que há vida após a AIDS. E essa vida ela pode ser tranquila desde que a pessoa tenha responsabilidade com o tratamento, né? Hoje o tratamento ele é um pouco mais suave do que antes e assim, viver, lutar, a prevenção é a melhor coisa que existe.
o preservativo, tá? E com gratuito, outras... né? É gratuito Nós temos hoje. tanto o masculino quanto o feminino, né? O Isso. Estado nos disponibiliza uma quantidade, assim, a gente deixa à vontade nas unidades. Tranquilo nessa questão, Nessa né? questão. E eu gostaria de parabenizar toda a minha equipe da RNP, que domingo agora a gente completa 17 anos de trabalho em Uberlândia. Nós vamos estar fazendo uma comemoração, né, nesses longos anos aí de RNP. E também eu sinto muito feliz porque nós temos um projeto jurídico que ele é coordenado pelo Dr. Marcelo Monção e nós estamos concorrendo a um prêmio Inovare. E dia 29 está vindo uma equipe de Brasília para conhecer a instituição e ver todo esse projeto. É um projeto de nível nacional e até internacional que o nosso advogado tem lutado pelos direitos das pessoas que vivem e convivem com HIV e AIDS. E para as pessoas já que vivem com HIV e AIDS, eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. Tem uma instituição que fica na rua Ianaço, 646, o telefone é 3216-3181 e estaremos lá sempre de portas abertas, com o maior carinho para receber todos vocês. Meu muito obrigado. Muito bom, Divaldo. Parabéns por esses anos todos de luta, né? Não é? Você fala com alegria, mas no dia a dia, não é brinquedo, não. É suado. Tem que rir, vamos chorar. Lelis Lima, vereador, além de vereador farmacêutico, e aqui contribuiu bastante também nesse quesito. Muito obrigado, Lelis, pela sua participação aqui. Fernando, mais uma vez, realmente também aqui a nossa gratidão de estar debatendo um assunto tão importante com pessoas tão especiais também. O Edival, a Juliana, a Gláucia, você, parabéns por mais um programa. Nós queremos aqui dizer, então, que o poder público se interessa com as pessoas. Estamos aqui para representar o povo e agir de acordo com a necessidade. Então, leve, falando agora para as famílias, leve esse debate para a sua casa, a informação, fora o preconceito. Então, converse isso em casa e, realmente, prevenção é o melhor remédio. Então, eu agradeço mais uma vez. É sempre um prazer muito grande participar aqui com todos vocês, Fernando. Obrigado, Lelis. Juliana Santos Araújo, né, que é coordenadora do Programa Municipal DST-AIDS, aqui conosco. Queria muito agradecer e contribuiu bastante, aí, passando muitas informações importantes e eu agradeço muito. É uma honra estar aqui. Agradeço a todos pela presença, obrigado pelo convite. Eu gostaria de deixar uma mensagem que todas as pessoas podem procurar um ambulatório para realizar a testagem. O ambulatório fica localizado na rua Avelino Jorge do Nascimento, número 15, no bairro Roosevelt. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas. A demanda é espontânea. Qualquer pessoa que procurar um ambulatório para realizar a testagem, ele será atendido. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer também que logo em breve nós estaremos divulgando quais são as outras unidades que estará realizando a testagem rápida. Eu acredito que no máximo até no início de agosto nós já estaremos implantando essa descentralização nessas outras unidades. Em breve vocês ficam atentos que nós iremos divulgar os locais. Isso, e conte com a TV Câmara nessa divulgação, tá? Eu agradeço. Aguardo o e-mail lá para a gente poder fazer um material e divulgar bastante mesmo no canal. Então agradeço. Tá? Gláucia da Saúde, vereadora psicóloga, também aqui participou do programa. Queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Gláucia. Obrigado. Eu que agradeço, gostei muito do debate, achei de uma qualidade, assim, com os debatedores, uma qualidade maravilhosa, né? E dizer, assim, para a população que nós temos que encontrar juntos, né, com a sociedade, uma forma de lidar, né, com essa doença da melhor maneira possível. E nós, enquanto vereadores, legisladores, né, temos o papel de cobrar que o Executivo realize ações, né, muito positivas nessa área e que também lutar para que as verbas cheguem, né, para esse programa, para que a gente consiga, né, viver cada dia melhor numa sociedade mais feliz. Mais justa. Bom, obrigado a vocês então e obrigado a você em casa que nos acompanhou e pode indicar esse programa para alguém assistir aqui pela TV Câmara, nas reprises e também no portal da Câmara, no www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate. Até lá.